Hoje termina a nossa exposição nas 7 cartas da igreja do Apocalipse. Hoje nós faremos a leitura de Apocalipse, do capítulo de número 3, os versículos de 14 a 22. É a carta à igreja em Laodiceia. Estamos aí há quase 2 meses nessas exposições, nessas pregações, as cartas às 7 igrejas. Hoje se encerra essa série de pregações na carta à igreja em Laodiceia. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja, que o Senhor fale mais uma vez conosco nessa noite. Carta do Senhor Jesus Cristo à igreja em Laodiceia. A palavra do Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primogênito da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Laodiceia, uma cidade localizada na região da Frígia. Ela ficava no entroncamento entre três importantes estradas daquela época. Ela era uma cidade riquíssima, também pela influência deste cruzamento, dessa encruzilhada de rodovias e de estradas. Ela possuía um sistema bancário e financeiro muito avançado para a época. Muitas pessoas e de todas as partes e do império se dirigiam a Laodiceia para fazer troca de moedas, para comprar e vender. Havia comércio de pedras preciosas, de ouro. Lá também havia um polo fabril, fábrica de lã. Inclusive havia um tipo de lã específica, uma lã negra, um produto finíssimo e muito caro. Laodiceia também tinha uma escola de medicina. Quando eu digo escola, era a sua prática de medicina, que também era muito avançada. Principalmente pelo uso de um pó que eles chamavam de pó frígio. Esse pó, ele ajudava as pessoas a serem curadas de problemas na visão, problemas oftalmológicos. Era um pó, esse pó frígio, que recebe o nome da região onde a igreja de Laodiceia está, que era um pó utilizado para curar doenças da visão. Aquela cidade também, como ela não tinha fontes de água, ela era abastecida com aquedutos que vinham de outras cidades vizinhas, como a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos, a mesma cidade a qual nós conhecemos da carta aos Colossenses. Então vinham essas águas destes lugares, sendo as águas de Colossos águas frias, e as águas de Hierápolis água quente, pois era uma cidade onde haviam termas de águas quentes. Eles eram muito ricos. Eles foram atingidos por um terremoto por volta do ano 60 depois de Cristo. E mesmo o império oferecendo-lhe ajuda para a reconstrução da parte da cidade que foi destruída, eles não quiseram essa ajuda,
porque eles tinham dinheiro para financiar as obras para a reconstrução de parte da cidade que havia sido destruída por causa de terremotos que eram comuns naquela época. Quando tomei conhecimento deste fato, eu pensei comigo se na pandemia que a gente vive hoje, onde o governo distribuiu muito dinheiro, é possível que essa cidade não precisasse desse dinheiro, porque ela era muito rica. Ela já teria os seus recursos para cuidar de toda a obra de infraestrutura, de construções. Eles eram muito ricos, eles se gabavam muito de sua riqueza. Eles eram soberbos. Essa é um pano geral. É sempre esse pano geral que nós damos e demos neste período de estudos das igrejas de Apocalipse. É um pano muito geral, apenas para nós entendermos e nos ajudar na compreensão da interpretação do texto. Eles eram ricos, eles eram soberbos, muito arrogantes por causa da sua riqueza. E parece que a igreja, e todas elas, exceto uma ou outra, elas absorvem para si aspectos seculares. A cidade acaba influenciando as igrejas muito mais do que as igrejas influenciam. Muito mais do que as igrejas influenciam. E nesse sentido, veja que as palavras de Jesus Cristo, pelo que nós lemos até agora, ela fala para a igreja coisas exatamente que tem a ver com a cidade. Era uma cidade rica, abastada, e cuja a igreja, ao qual nós acabamos de ler aqui, o texto bíblico, é uma igreja que recebeu duras repreensões do Senhor Jesus Cristo. Não são palavras que todas as pessoas e ninguém gostaria de ouvir. Talvez são palavras num texto bíblico que nós não temos tanta alegria em falar nisso, porque são palavras duras, mas são necessárias para a nossa vida, são necessárias para o andamento da igreja, são necessárias para que vivamos em santificação diante do Senhor. Não há elogios para essa igreja, não há elogios, não há uma palavra favorável do Senhor para essa igreja. Talvez porque essa igreja seja uma igreja sem Cristo, onde Cristo está fora da sua igreja. Essa igreja onde Cristo está para fora dela. Cristo não está dentro desta igreja. Nós vamos ver isso mais à frente. É uma igreja que, pelo seu estilo de vida, um estilo de vida mundano, soberbo, por causa de suas práticas muito semelhantes à alta sociedade daquela cidade. Eles resolveram achar que eles se bastam, de que eles, a si próprios, eles não precisam de ninguém mais. Uma cidade rica, uma igreja rica, pessoas que adquiriram riqueza, pessoas que se gabavam por causa da sua medicina, do seu sistema bancário, das suas obras de construções, da sua construção civil, e tantas outras coisas que poderiam e levaram essa igreja a se afastar de Cristo, a se tornarem indiferentes ao Senhor Jesus Cristo, a sua igreja e a sua palavra. Como em todas as cartas, o Senhor dirige a carta sempre ao anjo da igreja de Laodiceia. Ele se apresenta como quem diz essas coisas, ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa apresentação do Senhor Jesus Cristo, ela difere um pouco daquela que no capítulo 1, como ele se apresenta, capítulo 1, a partir do versículo 17. Todas as outras igrejas apresentam aquelas características. Aqui o Senhor Jesus Cristo se apresenta de uma outra forma para essa igreja. Ele diz que ele é o Amém. Ele diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus Cristo se apresenta como o verdadeiro Deus. Mas não somente o verdadeiro Deus em relação àqueles que são falsos deuses, mas sim é aquele que se pode confiar.
Jesus se apresenta como alguém que é confiável, aquele a qual a igreja e todas as pessoas podem depositar a sua fé e podem crer nele e naquilo que ele fala. Que aquele que cumpre o que diz, ele cumpre as suas promessas, as suas palavras são confiáveis. Ele se apresenta também como o princípio da criação, não como aquele que foi o primeiro a ser criado, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é eternamente gerado do Pai, mas como a origem de toda a criação, porque ele é o alfa, ele é o ômega. O Senhor Jesus Cristo é eternamente gerado. Então, coloca Jesus Cristo como Filho de Deus, como o próprio Deus, como nós vemos em todas as cartas, o Senhor Jesus Cristo abirrogando para si essas características do Senhor, como verdadeiro Deus, confiável em quem nós podemos depositar a nossa fé e que cumpre aquilo que fala. Ele conhece as obras dos laudicenses, da igreja de Laodiceia, que eles não são nem frio e nem quente, e quem dera se ele fosse frio ou quente. E diz que porque ele não é nem quente nem frio, mas porque é morna aquela igreja, ela está a ponto de vomitar. Vomitar aquela igreja de sua boca. Que palavra pesada, como disse. Mas necessária para a nossa reflexão como igreja, como cristãos. Essa era uma igreja sem graça, sem fervor, uma igreja apática, uma igreja com crentes que se fingem ser crentes e por isso são hipócritas. São crentes que não assumem o seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que não depende de Cristo e que vivem a sua vida sem fervor, de forma apática. Que coisa triste é ter uma avaliação dessa para uma igreja. Que coisa mais terrível é ter esse julgamento, ter esta análise de Jesus Cristo, que enxerga a igreja dessa maneira. Aqui fala que Deus olha para aquela igreja, Jesus Cristo olha e diz assim: quem dera você fosse frio ou quente. Mas talvez, como se a gente só interpretar o que esse texto diz como em nível de fé, uma fé quente ou uma fé fria, não seria interessante ter uma fé morna para ficar no meio termo? Não é com relação à fé que está se dizendo, é com relação ao seu próprio ser como igreja. E a geografia nos ajuda a entender esta questão de ser frio ou de ser quente ou de ser morno. Ser morno aqui já foi descartado. Será que Jesus Cristo estava dizendo para aquela igreja que preferia que ela fosse uma igreja fria e gelada? Será? Como dissemos na introdução, a cidade de Laodiceia, ela não tinha águas, não tinha fonte de águas, mas ela estava situada num local, na região frígio, onde havia cidades que haviam fontes de águas, uma espécie de circuito das águas. E a cidade de Hierápolis, ela tinha lá as suas águas quentes, que eram consideradas águas medicinais. E nós temos aqui no Brasil algumas localidades assim, onde nós temos águas medicinais, e não somente lá em Goiás ou em outro local, onde há termas, de águas quentes, mas nós sabemos que essas águas, mesmo aqui no Brasil, elas têm propriedades medicinais. E naquela época também as águas de Hierápolis também tinham essa propriedade, propriedades curativas, eram águas quentes. As águas lá de Colosso eram águas frias, que num calor intenso, para quem passava pelas suas fontes, para quem passava pelos rios ao qual essas fontes abasteciam, eram águas que traziam refrigério, águas que matavam a sede,
que dava um alívio no meio de um cansaço, no meio de uma sede intensa, dias de muito calor. E as águas, para chegarem à cidade de Laodiceia, as águas quentes de Herápolis, elas percorriam um longo caminho, pelos seus aquedutos, os encanamentos, e essa água não chegava quente, mas ela chegava morna. E eu pergunto, quem é que consegue ficar tomando água morna? Muito menos naquela época. Essas águas mornas não serviam para nada. Eles não conseguiam utilizá-la da forma como ela vinha. Mas essas águas eram armazenadas em cântaros para que atingisse a temperatura correta para o consumo, para o uso. E eles sabiam muito bem porque que Deus estava dizendo isso. Vocês são uma água morna para mim. Assim como vocês pegam a água morna, acabada de vir dos aquedutos, e vocês não conseguem beber, eu também não consigo. Podemos dizer que era uma igreja que o Senhor Jesus Cristo não engolia, não dava. Tinha esse problema, porque eram mornos, apáticos. Uma igreja que não manifestava o caráter de Cristo, nem o seu poder, nem a sua alegria, enfim, nada, porque eles se bastavam. Eles não precisavam do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava para fora daquela igreja. O texto bíblico também, ele não nos mostra nenhum tipo de problema que essa igreja tinha. Eles não tinham perseguição, nem religiosa, nem política. Não haviam lá os nicolaítas, nem nenhum grupo herético. Não havia nenhum tipo de judeu da sinagoga de Satanás querendo entregar os crentes para as autoridades. Não havia. Não tinha nem Jezabel, nada. Eles não tinham problema nenhum. Nada afligia essa igreja. Talvez por isso que ela fosse tão morna. Nada. Nem Satanás queria entrar naquela igreja para mexer em alguém. Porque essa igreja estava do jeito que o diabo gosta. Exatamente. Uma igreja sem ação. Parada. Parada. A gente sempre, eu procuro aqui pensar como que era a vivência daquela igreja. Eu imagino uma igreja rica, com um maravilhoso templo, tudo funcionando certinho, mas sem vida, sem poder do Espírito, sem palavra de Deus, sem conversão, nada, nada, absolutamente nada. Sem nenhum problema para resolver. Talvez resolvessem tudo com dinheiro. Eles não tinham problema. Eles não tinham problema, se fosse nos dias de hoje, para transmitir o culto. Teriam os melhores equipamentos, teriam as melhores estruturas, mas sem vida, porque Jesus Cristo não estava dentro daquela igreja. Satanás não queria nem mexer com aquela igreja. Vai que ele despertasse algum membro daquela igreja. Ele deixava aquela igreja quieto. Deixa desse jeito que está ótimo. Por isso que nós vemos na Escritura que tempos difíceis despertam a nossa fé, nos aproximam de Deus. Por isso que nós vemos na Bíblia que nem todas as dificuldades do povo de Deus são obras malignas, mas é Deus que fere o seu povo para que o seu povo desperte, para que não seja como uma igreja de Laodiceia, essa igreja que recebe uma dura reprovação de Cristo, uma igreja que não descia, não ia. Que triste seria participar dessa igreja, crentes apenas nominais, uma igreja de fachada, uma igreja apenas de placa, mas que não era uma igreja de fato. Não era. Dura a palavra do Senhor Jesus Cristo para essa igreja. Mas eles não se viam assim. Isso é interessante, triste, interessante.
Ela era uma igreja equivocada. Os versículos de 17 e 18 mostram isso, uma igreja totalmente equivocada consigo mesma. Porque eles diziam para si mesmos: nós somos ricos, nós somos abastados, nós não precisamos de coisa alguma, não há nenhuma necessidade na nossa igreja que já não tenha sido suprida ou que não poderia ser suprida. Mas o equívoco deles é que eles não tinham nem ideia do que Cristo pensava sobre eles. Tu és pobre, é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Porque os valores aos quais Cristo avalia a sua igreja não são os valores aos quais nós, sem a palavra de Deus, avaliamos. Nós avaliamos, na maioria das vezes, as exterioridades. E de exterior essa igreja estava cheia. Quem olhasse para essa igreja, quem passeasse por aquela igreja, talvez enxergasse como tudo correndo bem. Uma igreja vitoriosa porque tinha dinheiro. E aqui o Senhor Deus já coloca este tabu, ou este paradigma por baixo. Bênção financeira nem sempre é sinônimo de bênção de Deus. Embora o Senhor abençoe sim financeiramente o seu povo, abençoe sim financeiramente a sua igreja, Ele sabe como supre as nossas necessidades, e Ele nos dá até além daquilo que a gente precisa. Mas no caso dessa igreja não era bênção. Sabe-se lá como foram adquiridas essas riquezas? Adquiridas com a força do seu próprio braço. Lá em Deuteronômio capítulo de número 8, quando Moisés dá instrução para o povo, instruções de quando eles chegassem na terra prometida, de que não era para eles dizerem que aquilo que eles haviam conquistado nem conseguido, que fosse obras da sua própria mão e do seu próprio braço, porque isso desagradaria a Deus, que os havia conduzido pelo deserto, por todo o caminho. E aqui não, eles dizem: não, olha, nós nos bastamos, eu sou feliz, eu sou rico, eu não preciso de coisa nenhuma. Não precisavam nem de Jesus Cristo. Mas o Senhor, mesmo para essa igreja, a qual Ele dá uma dura notícia, uma dura repreensão, o Senhor ainda manifesta a sua misericórdia, o Senhor ainda manifesta o seu amor, o Senhor manifesta ainda o seu interesse pela igreja. Cristo começa a dizer para essa igreja: olha, você que é pobre, que é cego e que é nu, você que acha que porque você mora numa cidade riquíssima, uma cidade que se basta porque não precisa nem da verba imperial, você que acha que porque você é feliz por causa da sua riqueza, você que acha que você enxerga bem por causa do pó frígio, por causa da sua medicina, você que acha que você é saudável, olha, você que acha que você se veste muito bem por causa da sua lã fabricada na sua cidade, por causa da sua fina lã negra, eu te aconselho a você reconsiderar. Aconselho você a ouvir a minha voz, porque não é bem assim. Você está nu, você não enxerga, você é pobre, você é miserável. E eu te aconselho a que você compres ouro refinado, compres de mim. É uma ênfase que o texto dá: compre de mim. Porque não adianta nenhum outro tipo de riqueza que a igreja tenha se ela não tem a presença de Jesus Cristo no seu meio. Não há razão para ser igreja se Cristo não está no centro da igreja. Tudo o que for fazer, se não tiver Cristo, se não for para a glória de Cristo, de nada adianta. O Senhor Jesus Cristo sai como se fosse um vendedor pelas ruas, ou pela igreja de Laodiceia, dizendo: olha, eu aconselho que você não compre
O ouro que é vendido nos mercados, que é vendido no mercado financeiro, ou pelos bancos de sua cidade. Eu não aconselho você comprar esse tipo de ouro, mas aquele ouro que eu tenho para você, que eu tenho para te vender. Ouro refinado pelo fogo, para que tu te enriqueças. E esse ouro refinado pelo fogo tem a ver com uma vida, uma vida rica, riqueza de vida que vem através de uma vida que é testada e aprovada por Deus. Essa igreja não havia passado por nenhum tipo de tribulação. Lá em 1 de Pedro, no capítulo 1, lá diz que a nossa fé, sendo provada pelo fogo, ela é valiosíssima, porque o objetivo é a glória e a honra de Cristo. Essa igreja nunca havia passado por dificuldade, não sabia o que era ter uma fé testada, uma fé provada. A sua riqueza estava nas coisas, mas não estava numa fé em Deus genuína, uma fé que produz riqueza para a igreja. Uma igreja equivocada, que colocava sua confiança nos bens e não em Cristo Jesus. Não sabia o que era ter uma fé testada, provada, valiosa. Não eram ricos em obras, não eram ricos na fé. Cristo também aconselha a eles a comprar vestiduras com Ele, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Não era através da fina lã, não era através das roupas bonitas e magníficas produzidas naquela cidade. Não, Cristo pede para que adquira a vestidura dele, que ele tinha para vender. Nudez aqui da vergonha nos faz lembrar de Adão e Eva, quando pecaram, cometeram um pecado lá no jardim do Éden, e que quando o Senhor foi até eles sentiram vergonha do Senhor e se cobriram, porque estavam nu. Isso tem a ver com o pecado dessa igreja, tem a ver com o modo como essa igreja se comporta diante de Deus, a resposta que ela dá ao Senhor, a sua palavra. Eles estavam em pecado, e não havia nada que eles pudessem fazer, nenhum tipo de vestidura, nada para encobrir a sua vergonha. É assim com a gente também. Eu não consigo fazer nada para encobrir a minha vergonha, senão comprar essas vestiduras, usar essa veste que o Senhor Jesus Cristo nos dá, suas vestes de justiça, nos apropriarmos do perdão do Senhor, para que a nossa vergonha seja perdoada, o nosso pecado seja perdoado. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para eles: a tua nudez é vergonha. E a menos que vocês adquiram as minhas vestes, as minhas vestiduras brancas, sem pecado, ao invés das vestiduras pretas produzidas com linho, com lã finíssima, vocês ainda assim vão continuar sendo envergonhados e andar em pecado. Adão e Eva tiveram vergonha, fizeram para si vestiduras com folha de figueira, mas não foi isso que Deus tinha para eles, não era o tipo de veste, mas era com pele de animal. Com pele de animal. Alguém teve que morrer para pagar o preço da vergonha. Alguém teve que morrer para encobrir a vergonha que o pecado trouxe. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Compre o meu ouro. Compre o ouro do rei. Compre as minhas vestiduras.
Compre também um colírio para ungires os teus olhos, a fim de que veja. Essa igreja precisaria ter os olhos espirituais abertos diante do Senhor, para olhar exatamente quem eles eram, para ver que eles estavam equivocados com relação a eles mesmos, enxergar a realidade espiritual, para ver que as maiores bênçãos não são as bênçãos advindas de bens materiais, mas sim as bênçãos espirituais das regiões celestes. Eles precisavam ver a sua condição pecaminosa, a igreja abjeta a qual eles haviam se tornados, e ter os olhos espirituais abertos para olhar para Deus e saber que somente Deus e o Senhor Jesus Cristo poderiam livrar a igreja dessa situação caótica. A igreja tem que pensar de si mesma aquilo que o Senhor Jesus Cristo pensa dela. Precisamos avaliar como igreja, como Jesus Cristo nos vê e nos olha. E mais ainda, como o Senhor Jesus Cristo te vê como cristão. Qual é o diagnóstico dele sobre você e sobre mim? Veja que são características da igreja que são iguaizinhas às do mundo de Laodiceia. Essa igreja já não fazia diferença, ela já não era um candeeiro, já não era um luzeiro no mundo. Mas as trevas do mundo entraram dentro da igreja. Mas o Senhor manifesta o seu amor, Ele aconselha. Ele não ordena que se compre dele, Ele aconselha. Compre do meu ouro, compre as minhas vestes, compre do meu colírio, como alguém anunciando uma boa nova. Que conselho maravilhoso. Senhor Jesus, conselheiro, sábio conselheiro, maravilhoso. O Senhor ainda continua dispensando da sua graça e misericórdia. Versículo 19 e 20, Ele manifesta a sua graça e misericórdia de um Salvador amoroso. Ele diz que Ele repreende e disciplina tantos quantos ama. E Ele diz que Ele está à porta da sua igreja, batendo na porta da igreja, aguardando que alguém abra. Isso mostra que Ele está fora da igreja. Mas que coisa mais estranha, porque essa é uma igreja cristã de fato. Mas é possível que uma igreja cristã não tenha Cristo dentro dela? O texto está dizendo que é possível sim, é possível. Uma igreja que não seja centrada em Cristo Jesus, um cristianismo sem Cristo, mas produz uma igreja como essa, uma igreja morna, apática. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Nós vimos e lemos agora o texto de Hebreus no capítulo 12 dizendo isso. A disciplina é uma bênção, é uma dádiva. Amorosamente o Senhor Jesus Cristo diz a essa igreja, diz para a nossa igreja, diz para você e para mim, meu irmão, minha irmã, que Ele disciplina quem ama. Se Ele não nos amasse, Ele não nos disciplinaria. Eu sempre digo lá em casa, dizia, agora as crianças, eles estão grandes, mas sempre digo para eles, que se eles fizerem alguma coisa que estiver errada, e nós não os disciplinarmos, se desespere, porque vai demonstrar que não os amamos, e é exatamente o que a palavra diz. Sempre dissemos isso em casa, que a disciplina no momento pode não parecer agradável, mas ela tem os seus efeitos, produz justiça, produz santidade. O texto nos diz lá que nós participamos dessa santidade de Deus, porque Deus é um Deus santo e Ele quer que a sua igreja seja uma igreja santa. É por isso que Ele disciplina, é por isso que Ele ordena a disciplina.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É a mudança de mente que nos faz mudar a atitude. É a decisão de mudar que faz com que os nossos desejos e a nossa vontade também mudem de direção. Eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus Cristo está à porta desta igreja batendo. Durante muito tempo esse texto foi usado para evangelização, mas o seu contexto descarta o uso para evangelização, embora possa haver um princípio sim. Mas o nosso contexto não está usando, o Senhor Jesus Cristo não está evangelizando ou reevangelizando a sua igreja, Ele está dizendo para uma igreja que é a igreja de verdade. Eu estou à porta batendo, porque Jesus Cristo está para fora da igreja, Ele foi escorraçado da sua igreja. Ele disse alguém, se alguém, não é toda a igreja, deveria ser, mas Jesus Cristo diz, se houver alguém e que abrir a porta, isso demonstra o seu relacionamento íntimo e pessoal com a sua igreja, que é o seu corpo, mas também com cada membro da sua igreja, ao qual Ele quer ter esse relacionamento íntimo, pessoal, individual com cada um. Ele vai entrar e cear com a sua igreja, que na época da escrita, para aquela época antiga, simbolizava afeição, confiança e intimidade. Cristo quer entrar de novo dentro da sua própria igreja, estabelecer um relacionamento íntimo, pessoal, de confiança e de afeição com o seu povo. Ele não vai ter prazer nenhum em vomitar para fora a sua igreja, não vai ter. Por isso que ele pede, arrepende-te, ele ordena, arrepende-te. Eu estou batendo na porta continuamente, arrepende-te. Esse texto produz essa sensação na gente, uma sensação de dureza das palavras, mas mostra também Jesus Cristo, um Salvador amoroso, cheio de graça, que quer entrar dentro da sua igreja, que quer curar as feridas, que quer trazer refrigério para a sua igreja, e quer também que a sua igreja seja essa igreja não morna, mas uma igreja que tem uma mensagem que cura e que salva. Uma igreja também que tem uma mensagem de refrigério, que leve água fresca para as almas sedentas e que precisam ouvir a palavra de Deus. É evidente que quando o Senhor Jesus diz aqui que a igreja é morna, nós sempre pensamos nisso, que devemos ter um fervor, um fogo, uma igreja sendo usada com poder, e eu vejo isso mesmo, com o poder de Deus, sendo usada pelo Espírito Santo, com a presença plena de Jesus Cristo no nosso meio e no meio da sua igreja, no seio da sua igreja, fazendo a diferença não só para os de dentro, mas também para os de fora, porque essa igreja aqui não fazia diferença alguma para ninguém. Essa semana eu estava lendo um artigo do reverendo Ronaldo Lidório. Ele dizia que faltava unção nos púlpitos das igrejas. E é verdade. Muitas vezes falta fogo, falta poder na pregação. Como também falta poder no nosso agir. Como falta também compromisso integral nosso com a igreja, com o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a nossa igreja às vezes não faz a diferença. Porque estamos todos mornos, preocupados cada um com a sua própria vida, preocupado cada um com a sua própria riqueza, em estar abastado e em não precisar de nada, nem do seu Senhor. E para ser igreja, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo,
do seu poder, precisamos da sua unção, não só para pregar a sua palavra, precisamos ser cheios do Espírito Santo e nos encher do Espírito Santo, para realizar a sua obra, sermos usados com poder, para manifestar a sua glória. E se a igreja não buscar isso do Senhor Jesus Cristo, se ela só pensar em si mesma, que cada um só pensar em si, a nossa igreja vai ficar morna. E desta igreja de Laodiceia, meus irmãos e irmãs, sobraram somente ruínas dela. Ao vencedor será dado sentar-se com o Senhor Jesus Cristo no seu trono, assim como ele venceu e se sentou no trono do seu Pai. O Senhor Jesus Cristo já reina. Ele já reina. E nós podemos reinar com ele também. Podemos sim. O reinado do Senhor Jesus Cristo não se iniciará na sua segunda volta, mas ele já reina. Ele voltará para levar a sua igreja. E ao vencedor, ele dará que reine junto com ele. Nós já reinamos com o Senhor Jesus Cristo, mas precisamos viver esse reino. Precisamos andar com o Rei para reinar com Ele, ser uma igreja que também reina. É assim. Assim como o Pai concedeu o reino a Cristo, o Senhor Jesus Cristo compartilha com a sua igreja e com o seu povo o seu reino e os benefícios do seu reino, mas para isso é necessário ser e viver como igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Terminado, meus queridos e queridas, essa série de pregações, cujas palavras foram de consolo, porque o livro de Apocalipse é um livro que manifesta palavras de consolo para o seu povo, palavras de esperança, mas são palavras, às vezes, duras para a igreja, mas são palavras de Cristo, e que Cristo espera que a sua igreja lhe obedeça. Nós desejamos que Cristo olhe para nós como igreja e que Ele só teça elogios. É evidente que temos falha, que temos pecado. É evidente que o Senhor Jesus Cristo olha para a sua igreja, para a nossa igreja especificamente. Ele vê coisas a elogiar, mas Ele vê coisas a criticar. E nós precisamos olhar para o que o Cristo pensa de nós e nos adequar àquilo que o Senhor, que o Rei da igreja quer que nós façamos. Deus quer que a igreja presbiteriana do centenário seja um luzeiro nesse mundo, seja um candeeiro que brilha, seja também um candelabro que ilumina dentro, mas um candeeiro que ilumina por fora, seja um farol, seja um sinal do reino. Quando as pessoas olharem para a nossa igreja, saber que ali elas podem ir, porque aí vão encontrar uma igreja, vão encontrar o Senhor Jesus Cristo. Que nós como membros tenhamos essa segurança também da nossa igreja, que é um lugar de cuidado mútuo, que é um lugar onde aprendemos a palavra de Deus, que é um lugar onde há conversões de pessoas, é um lugar onde nós criamos, educamos os nossos filhos que crescem, se casam e voltam e educam e criam seus filhos aqui. O Senhor que também tem o desejo de que nós como crentes, sejamos crentes íntegros, que sejamos uma coisa só, íntegros, inteiros, não uma coisa aqui dentro e outra coisa lá fora, mas que aquilo, o nosso procedimento lá fora, como também dissemos, autentique as nossas ações aqui dentro, como crentes em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa igreja. Semana que vem se inicia o mês de aniversário da nossa igreja. E que o Senhor Jesus Cristo olhe para a nossa igreja
a igreja do centenário, e se alegre com ela. Se alegre com cada vida, com cada coisa que nós fizermos aqui dentro. Porque somos igreja do Senhor. E eu quero encerrar citando uma frase do missionário, pastor presbiteriano Ashbel Green Simonton. Foi quem fundou as estacas do presbiterianismo no Brasil, fundador da igreja presbiteriana no Brasil. Ele diz assim: quem me dera um batismo de fogo que consumisse minhas escórias. Quem me dera um coração totalmente de Cristo. Isso ele escreve já no final do seu diário, o livro chamado Diário de Simonton. Quem dera um batismo de fogo para nos purificar. Deus é fogo purificador, fogo consumidor. Quem nos dera um batismo de fogo que consumisse as nossas escórias, que nos tornasse mais puro, mais santo, que nos tornássemos mais como o puro ouro e a pura prata. Quem dera um coração igual ao do Senhor Jesus Cristo, para que possamos adorá-lo, para que possamos ser igual ao nosso Senhor. Que nós, ao ouvir essas palavras do Senhor Jesus Cristo, possamos nos arrepender daquilo que deve ser arrependido, mas continuar caminhando como igreja, marchando no nosso tempo e alargando as nossas estacas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele assim nos abençoe. Vamos orar? Pai Santo, diante da leitura da Tua palavra, ó Deus, nós pedimos para que Tu, ó Pai, nos dê uma fé genuína no Senhor, ó Deus. Para que Tu aqueças a nossa fé. Para que Tu que venha, ó Deus, como fogo consumidor, como um fogo que nos purifica. Purifica-nos, ó Deus. Faze-nos como puro ouro, como a pura prata, Senhor. Purifica-nos, ó Deus. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados mais profundos, ó Pai. Olha para o nosso coração, ó Senhor. Faz-nos, ó Deus, uma igreja pura, uma igreja santa, que agrade somente a Ti, ó Pai. Purifica-nos, ó Deus, limpa, Senhor Deus, limpa-nos e nos fazes santos, ó Pai, assim como Jesus Cristo é. Dá-nos um coração igual ao Teu, ó Senhor Jesus Cristo, para que possamos honrar somente a Ti, sermos uma igreja Tua, que possamos, ó Senhor, ser uma igreja onde Jesus Cristo passeia no nosso meio, passeia entre os candeeiros de ouro, que ande no nosso meio, que seja parte do nosso dia a dia, parte da nossa vida, parte dos nossos negócios, do nosso estudo, do nosso casamento, do nosso relacionamento como família, como amigos, como família da fé. Entra, Senhor, na nossa igreja que é sua, que se chama pelo Seu nome, e nos cura e nos faz santo, nos dá refrigério. Que sejamos, ó Senhor, esse sinal do Teu reino aqui na terra, Pai, levando cura, Deus, para todos os lugares, para todas as pessoas, para todas as nações, ó Pai, e que levemos também refrigério para as pessoas, ó Pai, levando sempre, ó Pai, o bom perfume de Cristo, Senhor. Salvação para aqueles que se convertem, ó Pai amado. Em nome de Jesus, ó Senhor, o Senhor da igreja, é em Teu nome, ó Jesus Cristo, o Senhor da igreja de nossa vida, é que nós oramos. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor da igreja, o amor bondoso do nosso Deus eterno Pai, e que o poder, a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos vós, povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém.